Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa aula. Só lembrando que essa aula é uma continuação da aula anterior em que a gente estava estudando o que é ciência, para conseguir responder à pergunta se a psicologia é uma ciência, e aí a gente conseguir entender um pouco mais do contexto das metodologias de pesquisa em psicologia, né? As metodologias científicas de pesquisa em psicologia. Então, só para resumir um pouco da aula anterior, a gente discutiu em relação à ciência para tentar contextualizar como a gente faz para responder a pergunta se a psicologia é uma ciência. E a nossa reflexão da aula anterior nos levou a três respostas possíveis sobre a cientificidade da psicologia, ou, em relação a isso, sobre o que é ciência considerando a psicologia. Essas três respostas que a gente conseguiu são três perspectivas de o que é a ciência. Começou pela a perspectiva positivista, né, de que a ciência é um conjunto de áreas de conhecimento, ou é aquela área do conhecimento que realiza pesquisas utilizando testes controlados para descobrir informações confiáveis. A gente viu que, na perspectiva positivista, a ênfase no método científico, e método científico como sinônimo de método experimental, é muito importante. A gente também estudou que a ciência ela pode ser vista de uma perspectiva paradigmática ou de uma epistemologia pluralizada. Nesse sentido, a ciência seria um esforço de uma comunidade que utiliza um método em comum para descobrir informações e desenvolver tecnologia em relação a um objeto em comum. Então, a noção de consenso de uma comunidade científica sobre um método e um objeto de pesquisa, né, problemas modulares ou modelares, como diria o próprio Kuhn, é o que define aí a perspectiva pluralizada. E, enfim, a gente também deu uma estudada sobre a perspectiva de uma ciência operacional, né, ou uma perspectiva operacional da definição do que é ciência, que diz pra gente que a ciência é aquilo que o cientista faz, mas com o objetivo de prever e conseguir alterar ou modificar o seu objeto de estudo. Então, a gente perde a ênfase tanto no consenso quanto na questão de método. Na aula passada, a gente discutiu todas essas três perspectivas, vimos aí suas filiações filosóficas, né, suas bases filosóficas, mas também seus limites, e é importante ressaltar que nenhuma dessas três é melhor que a outra, mas também que nenhuma dessas três é complementar à outra. As três posições são posições que a gente pode adotar, sabendo lá as suas fraquezas e as suas vantagens. Na aula de hoje, a gente vai avançar, então, e questionar se a psicologia é uma ciência. Novamente, não vamos encontrar aqui uma resposta definitiva para essa solução, para essa questão, no sentido de que a discussão, a reflexão, o esforço que a gente faz ao investigar, ao pensar sobre essas questões, é muito mais valioso numa perspectiva filosófica do que a própria resposta em si. Então, a gente vai encontrar, para essa pergunta sobre a cientificidade da psicologia, três perspectivas diferentes, ou que vão dar para a gente respostas diferentes. A primeira dessas perspectivas é a perspectiva positivista, né? Se a gente for responder se a psicologia é ciência numa perspectiva positivista, aqui a gente pode concluir é que a psicologia atualmente não é uma ciência. Por quê? Numa perspectiva positivista, ela carece de método, né? Mas, como a psicologia já adere, já pratica e já adota métodos experimentais, métodos científicos nesse sentido, então a psicologia está tornando-se uma ciência. Nesse sentido, ela será uma ciência quando adotar integralmente métodos experimentais. Então, quando todas as áreas da psicologia, ou todas as abordagens da psicologia adotarem métodos experimentais, ou quando a psicologia se separar das abordagens ou das áreas que não são experimentais, ela poderá se tornar, então, uma ciência, tal como as outras ciências experimentais, ciências naturais que a gente conhece. Uma outra perspectiva é a perspectiva de uma
epistemologia pluralizada, baseada no conceito de paradigma do Thomas Kuhn. Segundo essa perspectiva, a psicologia é uma ciência no sentido de que cada abordagem da psicologia é uma ciência em si, né? E aí, nesse sentido, faz muito mais sentido para a gente pensarmos em psicologias no plural do que uma psicologia só. Então, se a gente olhar para as abordagens como paradigmas, cada uma com uma comunidade que tem consenso sobre métodos e sobre problemas de pesquisa que eles devem tentar resolver, nós teríamos a resposta de que sim, a psicologia, ou melhor, as psicologias são ciências. Contudo, existe uma outra possibilidade de a gente olhar para essa pergunta, para essa questão. A de que, ao invés de nós olharmos para as abordagens, a gente olhe para a psicologia como um todo. E aí, a psicologia não seria considerada uma ciência, porque se a gente pegar a noção de estrutura das evoluções científicas do Thomas Kuhn, a gente ainda estaria num estado pré-paradigmático, no sentido em que não há uma hegemonia de um paradigma vigente, né? Um paradigma que tornaria a psicologia uma ciência normal. A gente ainda está naquela fase em que os diversos paradigmas estão lutando por essa hegemonia. Há quem defenda que há de ser assim mesmo, há quem espere que aconteça aquilo que o Kuhn descreveu que acontece com outras ciências, né? De que em algum momento uma dessas abordagens, um desses paradigmas se torne aquele hegemônico, né? Aquele dominante em toda a psicologia. Algumas pessoas usam o fato de que a psicologia cognitiva e a terapia cognitiva comportamental têm conquistado um território muito grande, principalmente nos países do hemisfério norte, dos Estados Unidos, Canadá, nas Ilhas Britânicas e em alguns países da Europa Ocidental. A psicologia cognitiva tem conquistado uma certa dominância. Então, se essa tendência se espalhar, é possível que daqui a algumas décadas, quem sabe no final deste século, a gente tenha um paradigma dominante na psicologia, na forma da psicologia cognitiva e da terapia cognitiva comportamental. A terceira possibilidade ela tira a noção, ela tira a ênfase da questão do método e da questão do consenso do grupo para colocar em uma questão mais prática, né? Para colocar essa ênfase numa questão mais prática. A psicologia pode ser considerada uma ciência na medida em que o conhecimento que os psicólogos produzem favorece, auxilia ou contribui para que seja possível prever e modificar o fenômeno psicológico, né, os eventos mentais e o comportamento humano. Então, na medida em que o conhecimento psicológico nos ajuda a prever como as pessoas vão sentir, a prever como as pessoas vão pensar e a prever como elas vão agir, e também nos auxilia a alterar esse curso de ação, alterar esses pensamentos, alterar esses sentimentos, a psicologia pode ser considerada uma ciência. E nesse sentido, sim, a psicologia seria, então, uma ciência. Já temos conhecimento científico suficiente para conseguir ajudar as pessoas a se conhecer melhor, ajudá-las a mudar o seu jeito de agir, mudar o seu jeito de pensar, de uma maneira que contribui para a sua vida, né? Então, isso não significa que nós sabemos tudo, já tem um universo de coisas que a gente precisa descobrir, mas o que a gente já sabe mostra que é possível fazer isso e que existem várias formas de fazer isso, sem que a gente precise entrar em termos de método, sem que a gente precise entrar em termos de consenso, né, de uma comunidade, pelo resultado que a ciência ou que o conhecimento produzido pelos cientistas já produziu, nós temos essa resposta nesse sentido. Então, novamente, a resposta de se a psicologia é uma ciência ou não, ela vai variar dependendo de qual perspectiva de ciência que a gente está adotando. Por exemplo, a maioria das pessoas no senso comum adotam uma perspectiva positivista, talvez por influência cultural, talvez nem por saber direito, né, em relação a essa herança cultural que a gente carrega.
Então, na perspectiva das pessoas, a maioria das vezes a resposta de se a psicologia vai ser uma ciência vai ser não, né? Ela está se tornando uma ciência, mas não é. Agora, quando a gente sai, né, dessa perspectiva positivista e vai para uma perspectiva pluralizada, a resposta é que ela pode ser, pode não ser. Depende se a gente está considerando a psicologia como um todo, o conjunto de todas as abordagens em todas as áreas, ou se nós estamos considerando cada abordagem em si. Se a gente olhar para cada abordagem, elas parecem ciências em si. Agora, se a gente considera o conjunto de todas as abordagens, não. A psicologia ainda estaria num estado pré-paradigmático ou pré-científico, nos termos do Kuhn. Por fim, na nossa terceira posição, a psicologia pode ser considerada uma ciência no sentido de que o conhecimento que os psicólogos produzem e produziram já nos ajuda, já nos é contributivo para não só prever o que as pessoas vão sentir, o que elas vão pensar, o que elas vão fazer, né? Ajudar as pessoas a se conhecer melhor, como também ajudá-las a mudar seus padrões de comportamento, de pensamento e de sentimento. Certo? Vamos encerrar por aqui esse tópico e aí a gente continua no tópico seguinte.